Houve uma época da minha vida, logo depois dos meus 20 anos, em que eu me sentia completamente travado. A sensação era como se eu estivesse tentando arrancar um carro com o freio de mão puxado. Mesmo fazendo força, eu não conseguia andar para frente. Eu tinha muita vontade de ter uma vida mais produtiva, de melhorar os meus hábitos, de cuidar da minha saúde mental, mas parecia que sempre tinha alguma coisa me puxando para baixo. Sempre aquele excesso de preguiça, sem conseguir focar em nada. Para você ter uma ideia, eu não conseguia ler 2 páginas de um livro. Mas só ontem mesmo, eu li 80 páginas sem nenhuma pausa. E a razão disso era que eu não fazia ideia do quanto o meu ambiente estava me sabotando. Até que um dia tudo finalmente fez sentido, quando eu conheci o tal do minimalismo. Porque o meu quarto era uma bagunça absurda, cheio de tralhas e distrações. Eu acordava e a primeira coisa que eu via era o meu celular. Eu tinha um videogame no mesmo quarto, onde eu deveria estudar e descansar. Na cozinha, era só abrir a geladeira e pegar qualquer comida industrializada. Eu não tinha hora para nada. E para as coisas que eu tinha, eu simplesmente deixava tudo para a última hora. Até que eu finalmente entendi que não era só falta de disciplina ou problema. Era o ambiente. Eu estava tentando mudar de vida sem mudar o principal, que era o lugar onde essa vida acontecia. E foi aí que tudo realmente começou a mudar. Inclusive, foi muito engraçado porque os meus pais acharam que eu estava ficando doido porque eu comecei a me desfazer de tudo e fui simplificando a minha vida. E normalmente se fala muito sobre motivação e força de vontade. Mas essas 2 coisas são extremamente limitadas e funcionam só até certo ponto. Porém, existe uma coisa que é muito mais poderosa, que é o ambiente. E isso é o que realmente molda o seu comportamento, influencia suas decisões e define silenciosamente o rumo da sua vida. E eu aposto que você nunca reparou em como as pequenas mudanças podem quebrar grandes padrões e hábitos, como no caso da comida, onde só de tirar os alimentos que atacavam a minha compulsão de dentro de casa, eu deixei de lutar contra a tentação, porque assim, eu não precisei ser mais forte, eu só parei de me sabotar. Então essa é a lógica. Quando você remove o atrito, as coisas ficam mais fáceis e o progresso vem mais rápido. E eu não me refiro só às coisas que estão aí em volta de você, na sua mesa, por exemplo. Vai desde as janelas e o que você vê através delas, a iluminação, o barulho, o cheiro, a bagunça, a falta de conforto, tudo isso influencia no seu humor, sua concentração e até na sua saúde física. Porém, tem um detalhe. Ambiente não é só o seu espaço físico. Como eu sempre digo, você é a média dos 5. Dos hábitos que você tem, dos pensamentos, ambientes e das coisas que você faz. E, obviamente, das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, as pessoas também definem os ambientes. Você pode ter uma casa ou ambiente de trabalho mais bonito e organizado. Porém, se você estiver cercado de gente negativa, que vive reclamando, que não se cuida, que só pensa em futilidades, adivinha só? Você vai absorver isso tudo e ficar igualzinho. Mas se você começar a conviver com pessoas que te incentivam e que vivem uma vida como você quer viver, você vai ser influenciado positivamente a fazer e viver igual a eles. Porque o ambiente social também molda o seu futuro. Então, às vezes, a sua falta de ânimo, estagnação na vida não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com quem está ao seu redor. E reconhecer isso já é o primeiro passo para sair dessa situação. Inclusive, você precisa entender que as pessoas que mais te afetam são os seus pais, porque são as pessoas que você mais passou tempo ao longo da sua vida. Então, se você ainda vive com eles e tem uma relação familiar complicada, focar em se distanciar já é um bom começo. Porque assim, depois que você entende que os ambientes te moldam, você precisa reorganizar sua vida, que foi exatamente o que eu fiz quando eu era mais novo. Eu comecei a organizar minha vida toda de acordo com a pessoa que eu queria me tornar no futuro, que no caso é a pessoa que eu sou hoje.
Então eu comecei tirando a bagunça da minha vida. Eu removi todas as coisas que eu não usava, as coisas velhas, organizei o meu espaço de trabalho, tirei as coisas que me distraíam e coloquei as coisas que eu queria focar no lugar. Como, por exemplo, eu vendi o videogame, troquei pelos livros, organizei as coisas e as roupas para treinar, para não ter nenhuma desculpa. Parei de frequentar lugares que incentivavam os meus maus hábitos, como as festas que eu ia só para encher a cara.